Vera estava deitada no quarto escuro, com febre, sozinha, quando gritou para o teto: "Tem alguém aí rindo de mim?" Ela tinha acabado de descobrir que o marido estava com a melhor amiga dela. A mesma mulher que sentava no sofá da sua casa, que sabia de toda a rotina, que fingia ser quase uma irmã. E como se isso não bastasse, ele ainda entrou com pedido de guarda do filho. Alegou que ela nunca estava presente. E o pior, no fundo, ela sabia que ele não estava totalmente errado. Separada, traída, sem controle da própria vida e quase perdendo a guarda do filho. Tudo ao mesmo tempo. Mas essa não é a história de uma mulher que foi destruída, não. É a história de alguém que em 90 dias se reconstruiu do zero. E o jeito como ela fez isso pode mudar a forma como você enxerga a sua própria vida agora. Eu sou a Cisa e aqui no canal a gente fala de finanças do jeito que ninguém fala. E a história da Vera é uma dessas que eu precisava contar. Porque não é só sobre dinheiro, é sobre o preço que a gente paga quando vive no automático. Mas para você entender como a Vera chegou naquele quarto escuro, gritando para o teto, eu preciso te mostrar o que veio antes. Vera tinha 38 anos, trabalhava como costureira desde nova, aprendeu tudo com a avó, cresceu com o barulho da máquina de costura. Aquilo era mais que profissão, era identidade. Com o tempo virou a costureira de referência do bairro. Fazia de tudo um pouco, ajuste de roupa, uniforme escolar, vestido de festa, que aparecesse. Atendia gente demais e nunca tinha hora para terminar. No início ela chamava isso de luta, depois virou prisão. E aqui está o detalhe que confunde todo mundo. A Vera não era pobre. Ela tinha casa própria, tinha carro, tinha clientes e as contas eram pagas. Mas a vida dela era um caos disfarçado de normalidade, tudo misturado. Trabalho, casa, sem separação. Vera achava que se trabalhasse o suficiente, todo o resto se resolveria sozinho. Não se resolvia. Do lado de fora, tudo parecia funcionar. Do lado de dentro, nada encaixava. E o casamento? Ele ia se desgastando silenciosamente. Vera e o marido estavam sempre ocupados, sempre cansados, sempre resolvendo problemas, nunca tinham tempo um para o outro. Sabe aquele casal que mora junto, mas vive separado? Que divide a casa, mas não divide mais nada? Era assim. E o Davi? Quem levava para brincar? Era o pai. Quem levava para a escola? O pai. Quem estava sempre presente não era ela. Vera sabia disso, sentia culpa toda vez que o Davi puxava a manga da blusa, pedindo para ela: "Mãe, brinca comigo." E ela respondia: "Agora não dá, a mãe está trabalhando." Toda vez que prometia, não cumpria. Toda vez que chegava no quarto dele à noite, encontrava ele já dormindo, abraçado com o travesseiro. Eu vejo isso acontecer demais, gente. A mulher que trabalha tanto para dar o melhor para o filho, que acaba dando tudo, menos ela mesma. E quando percebe, o tempo passou, o filho cresceu e a presença que mais importava era justamente a que faltou. Não é culpa, é armadilha. A gente confunde presença com provisão, né? E são coisas completamente diferentes. O cansaço foi chegando devagar, não de uma vez. Ele foi se instalando. Primeiro parou de sair. Depois, ela parou de ligar para as amigas. Depois parou de cuidar de si. A última vez que tinha ido ao médico, nem lembrava. A coluna doía, as mãos formigavam, a vista cansava mais cedo, mas ela não parava. Porque parar significava atrasar, e atrasar significava perder cliente. E perder cliente significava, na cabeça dela, perder tudo. A Vera seguia trabalhando, porque era a única resposta que ela conhecia para qualquer problema. E se você que está me ouvindo trabalha, paga suas contas, tem onde morar, mas não lembra a última vez que fez algo só por você, presta atenção nessa história, porque a Vera também achava que estava tudo sob controle, até o dia que não estava mais. E foi aí que a vida da Vera desmoronou de vez. E então veio o casamento. Ou melhor, o fim dele, o pedido de separação. Ele disse que não dava mais, que estava cansado, que precisava de espaço. Vera mal teve tempo de processar quando veio a segunda pancada, a descoberta. Ele estava com outra há meses e não era qualquer pessoa não, era a melhor amiga, aquela que frequentava a casa, que conhecia a rotina, que sabia de tudo, recém-separada, ela dizia, e Vera nunca ligou os pontos, nunca quis ver. A confiança cega custou caro e olha como tudo se conecta.
A Vera trabalhava tanto, ficava tão ausente que não via o que acontecia dentro da própria casa. O trabalho, que era para proteger a família, foi o mesmo que abriu espaço para a família se desfazer. Não foi o trabalho que causou a traição, a responsabilidade é de quem traiu, mas foi a ausência que deixou a porta aberta. E isso a Vera podia ter evitado. Como se não bastasse, veio o pedido de guarda do Davi. Ele alegou que ela não tinha tempo, que nunca teve, que o Davi precisava de presença. E Vera sabia, no fundo, que ele não estava totalmente errado. Isso foi o que mais doeu. O corpo não aguentou, ela adoeceu. Ficou uma semana de cama. Não era só física, era emocional. Era o colapso de tudo ao mesmo tempo. Lembra da cena que eu te mostrei no começo desse vídeo? Agora você entende o que levou Vera até aquele quarto escuro. No quarto, sozinha, Vera chorava compulsivamente. O corpo doía, a cabeça latejava, nada fazia sentido. Ela levantou o rosto, ainda molhado de lágrimas, e falou alto como se alguém pudesse ouvir. Tem alguém aí rindo de mim? A voz saiu trêmula, mas carregada de raiva. Eu cheguei até aqui para virar piada. Eu me dediquei tanto, trabalhei dia e noite para conseguir pagar essa casa, para ter uma vida tranquila. Ah, ela riu, um riso curto, amargo. Que ironia! Olha o que eu consegui. Eu sempre fui honesta, sempre ajudei quem precisou. A voz falhou. E agora? Como eu vou sair disso? A imagem do marido veio à mente. Como eu pude me enganar tanto? A raiva explodiu. E agora ele tá com aquela mulher, aquela que nem quero falar o nome. Deve estar rindo de mim agora. Anos e anos para acabar assim. Então veio o pensamento que mais doeu. E ainda querem tirar o Davi de mim. Vera levantou o rosto, a voz saiu firme, quase rosnada. Não, isso não. O Davi é meu bem mais precioso. Isso eles não vão conseguir, não vão mesmo. O choro voltou, mas já não era mais o mesmo. Ali, no fundo do poço, a raiva encontrou espaço, não para destruir, mas para romper o vitimismo. E presta atenção nesse momento, porque ele é o mais importante dessa história. Não é quando a Vera resolve o problema, nem quando ela organiza a vida. É quando a dor vira combustível. É quando a pessoa para de perguntar por que isso aconteceu comigo e começa a perguntar: o que eu vou fazer agora? Essa virada não é bonita, não. Não é poética, não é de filme, ela é crua, é feia, é no choro mesmo, mas é ela que muda tudo. Vera se apoiou na penteadeira, as mãos tremiam, o rosto inchado de tanto chorar. Levantou a cabeça devagar e ficou ali, se encarando no espelho. Levanta a cabeça, Vera. A voz saiu falha, mas firme. Você é forte, mulher. Você consegue e não importa se ninguém mais acredita em você. Respirou fundo. Eu acredito. Chega de choro. Chega de vitimismo. Eu sei que alguém agora pode estar pensando assim: ah, isso é bonito de falar, né? Mas na hora H a gente não consegue. Mas olha, a Vera não fez isso porque era forte. Ela fez porque não tinha mais para onde cair. Às vezes o fundo do poço é o único chão firme que a gente encontra e é de lá que a gente toma impulso para sair. Vera percebeu que muita coisa passou pelas escolhas que ela fez e pelas que ela deixou de fazer. E assumir isso não a destruía, devolvia o controle. E isso aqui é uma das coisas mais difíceis que alguém pode fazer. Olhar para a própria história e admitir: parte disso foi escolha minha. Não a traição, isso é responsabilidade de quem traiu. Não a maldade, isso é caráter dos outros. Mas a ausência, o automático, a falta de limite, isso era dela. E reconhecer isso não é se culpar, é se libertar. Porque se o problema veio só de fora, você é refém. Agora, se parte do problema veio de dentro, você tem poder para mudar. E o que ela fez naquela noite mudou os próximos 3 meses. Vera sentou-se à mesa, a casa em silêncio, pegou papel e caneta. Não era plano, era uma lista. Escreveu tudo que estava errado. A dedicação cega ao trabalho, a ausência na própria vida, o tempo que ela nunca teve, mas na verdade, tempo que ela nunca se deu. Olhou para o papel por alguns segundos. Pela primeira vez o problema estava inteiro na frente dela. Vera pegou outra folha. Se o problema agora estava claro, fugir não era mais opção. Começou a pensar em soluções simples, possíveis, nada grandioso, só passos. Para cada problema,
uma ideia. Para parar de se anular, impor limites no trabalho, definir horários de começar e de sair, e respeitar isso como se fosse sagrado. Para organizar a vida, criar rotinas, separar horário de trabalho de vida pessoal. Para ausência de tempo, reduzir horas de trabalho priorizando a sua própria vida. E ao Davi, estar presente de verdade. Para não repetir as escolhas erradas, não agir mais no automático. Sempre parar, pensar bem, só depois decidir, fazer escolhas diferentes. Depois de tudo anotado, ela parou, respirou e então teve uma ideia que parecia simples, mas era poderosa. 90 dias. Pensou um passo por vez. Se eu chegar até lá, já não serei a mesma. Não era sobre mudar tudo de uma vez, era sobre criar novos hábitos, movida pela raiva, não a que destrói, mas a que empurra. Vera começou a mudar, porque a primeira mudança, a mais importante, acontece por dentro. Só depois ela se reflete no mundo lá fora. Alguns dias depois, Vera resolveu sair sozinha. Pensou que fazer algo simples como comer uma massa italiana que tanto gostava poderia ajudá-la a se sentir normal. Naquela noite, Davi estava com o pai. Foi sozinha, curtindo a própria companhia, tentando reaprender a existir sem estar resolvendo alguma coisa. Mas ao chegar e sentar-se, teve uma surpresa nada agradável. Ele estava ali, rindo, conversando com aquela mulher. Eles não a viram. Vera observou por alguns segundos, o suficiente para doer. Eu nunca saí sozinha com ele, pensou. A gente estava sempre ocupado. Como foi que a gente se perdeu tanto? Chamou o garçom, cancelou o pedido, saiu rápido antes que a vissem. Voltou para casa chorando. Mas dessa vez, o choro carregava um entendimento que antes não existia. A vida não facilita. Não é porque você decidiu mudar que o universo resolve cooperar. Vera entendeu que não mudaria a vida em um mês. Ela precisava de tempo e 3 meses parecia um bom prazo para encerrar o que precisava ser encerrado, para cuidar do que era prioridade e só depois recomeçar. E a primeira decisão foi parar de trabalhar daquela forma. Ela até gostava, na verdade ela amava. Aprendeu tudo que sabia com a avó, desde novinha, mas os anos sentada, trabalhando dia e noite na máquina de costura, tinham cobrado um preço muito alto. Em 15 dias, finalizou todas as entregas pendentes, avisou quem precisava ser avisado e divulgou que estava vendendo o que usava para trabalhar. O preço era bom e a decisão firme. A Vera não estava abrindo mão do que funcionava. Ela estava largando o que a destruía. Aquele modelo de trabalho custou o casamento, a presença da vida de Davi e a saúde. Às vezes, soltar é o passo mais inteligente que você pode dar. Não é derrota, é alinhamento. Você não precisa carregar peso morto para provar que é forte. Eu vou te mostrar isso, vem comigo. A dona da loja para a qual prestava serviço comprou tudo. As máquinas, os alinhamentos em estoque, os moldes, tudo. Vera ficou com dinheiro suficiente para se manter por 2 meses. Tempo este para respirar, para cumprir o desafio que tinha imposto a si mesma. Nesse período, ela precisou negociar com o ex-marido. A conversa precisava acontecer. Vera sabia que não seria fácil. Conversar com aquele homem, depois de tudo, mas era pelo bem do Davi. Então ela ligou. Pediu que ele fosse até sua casa. A esperança era simples, resolver sem advogados, sem guerra. Ele aceitou. No fundo sabia que parte daquilo também era responsabilidade dele. E foi ele quem saiu de casa, foi ele quem traiu. Quando ele chegou, Vera sentiu tudo de uma vez. Raiva, dor, saudade, a sensação antiga de abandono, mas se manteve firme. Recebeu com educação, ofereceu um café, sentaram à mesa e conversaram. A casa era dela. O financiamento tinha sido pago antes do casamento. O carro, cada um tinha o seu. Nada disso estava em discussão. O assunto era um só, o Davi. Ele falou sobre a guarda. Disse que ela nunca tinha tempo, que não tinha para ele e nem para o Davi. Vera ouviu e respondeu com calma. Isso faz parte do passado. Eu tomei decisões difíceis. Vendi tudo. Estou recomeçando a minha vida. Agora eu tenho tempo para mim e para o nosso filho. Ele tentou argumentar, mas no fim chegaram a um acordo. Guarda compartilhada. 7 dias com o pai, 7 dias com a mãe. O Davi teria tudo nas 2 casas. A escola e o plano de saúde ficariam por conta dele.
não porque fosse o melhor ex-marido do mundo, mas porque carregava culpa suficiente para aceitar. Isso aqui é maturidade. A Vera podia ter entrado numa guerra judicial, podia ter gasto dinheiro que nem podia com o advogado, podia ter transformado o Davi em moeda de troca, mas ela escolheu resolver. E resolver rápido, porque cada dia brigando era um dia sem reconstruir. Às vezes a melhor decisão que você toma não envolve dinheiro, envolve não gastar energia com o que não te leva para frente. Próximo passo: cuidados pessoais. 30 dias de caminhadas e boa alimentação. E ao final desse período, decidiu que veria 4 quilos a menos na balança. Quando ela saiu para caminhar naquele primeiro dia, não estava só cuidando do corpo, ela estava retomando o controle do próprio tempo. E isso vale mais que qualquer saldo. Mas o tempo corria. O dinheiro que tinha guardado duraria apenas 2 meses e as reservas começavam a diminuir. Os 2 primeiros meses deram fôlego, o terceiro exigiria construção. E então a Vera teve uma ideia simples, mas que abriu uma porta que ela nunca tinha enxergado. Ela sabia o ofício que dominava, sabia ensinar e precisava de algo que não exigisse investimento alto. Buscou escolas do bairro, centros comunitários, conseguiu algumas turmas. Agora ela ensinava com horário fixo, turma definida, início e fim. 2 semanas depois de começar as aulas, uma ex-cliente ligou. Tinha uma encomenda grande, 40 uniformes escolares. Pagava bem e precisava para ontem. A Vera antiga teria aceito na hora, sem pensar, mas ela fez 2 coisas importantes. A primeira, ela já tinha vendido a máquina, então ela não tinha como voltar atrás. E a segunda, Vera sabia onde ela queria chegar. A resposta dela foi simples: não trabalho mais assim. Obrigada, mas não dá. A Vera não recusou o dinheiro, ela recusou o ciclo que quase a destruiu. Com mais tempo, Vera começou a observar algo novo. Percebeu que no YouTube havia várias pessoas ensinando a costurar através de conteúdo gratuito. Além disso, também vendiam seus próprios cursos. Ela se interessou, mas sabia que aquilo levaria tempo. Mesmo assim, decidiu estudar. Aprendeu o básico. Planejou, criou o canal, sem pressa, sem expectativa irreal. Não era solução imediata, era uma semente. E pela primeira vez na vida, a Vera estava fazendo algo pensando no futuro. E eu preciso falar sobre isso, porque muita gente acha que criar canal, vender curso, empreender online é receita mágica, mas não é. Leva tempo, leva meses sem resultado. Leva noites estudando coisa que você nunca imaginou precisar aprender. E em 3 meses, Vera não resolveu todos os problemas da vida, mas mudou a forma de encará-los. Tinha mais tempo para cuidar de si, mais presença na vida do Davi, uma rotina simples, mas consciente, um trabalho que respeitava os limites dela e um plano para o futuro que, pela primeira vez, não era uma luta, não era uma prisão. O ressentimento em relação ao ex foi ficando cada vez mais distante. Não porque tudo tivesse sido esquecido, mas porque ela entendeu algo essencial. Nada aconteceu por acaso. Ela precisava daquela ruptura, precisava parar, se olhar, se escolher. Pela primeira vez, Vera sentiu que estava no controle, tomando as rédeas da própria vida. As dificuldades ainda existiam, mas ela continuou. Faça chuva ou faça sol, eu não vou desistir. Ela estava inteira, e quando uma pessoa inteira decide continuar, não é o mundo que muda primeiro, é o caminho que começa a se abrir. Agora, eu quero te trazer as lições reais dessa história, porque a vida da Vera, mesmo com nuances diferentes da sua, mostra um caminho possível. Lição 1. Viver no automático tem um preço, e a conta sempre chega. Lição 2. Ter tudo não significa ter vida. A Vera tinha clientes, tinha casa própria, carro, e mesmo assim a vida dela era vazia, porque ela construiu tudo para fora e esqueceu de construir para dentro. Lição 3. Tempo é o recurso mais caro que existe e a gente dá de graça. A Vera dava tempo para os clientes, para o trabalho, para todo mundo que pedia e não sobrava nada para ela, para o Davi, para o casamento. Lição 4. Dizer não é a decisão mais importante que você pode tomar. Às vezes, o que você recusa vale mais do que o que você aceita, porque protege algo que não tem preço. Sua saúde, sua presença, sua sanidade. Lição 5. O plano não precisa ser perfeito, precisa existir. O plano dela cabia numa folha de caderno e funcionou. Lição 6.
Recomeçar não é começar do zero, é começar com experiência. A Vera não jogou fora 20 anos de costura. Ela mudou a forma de usar o que sabia, parou de costurar para todo mundo a qualquer hora e sem limite, e começou a ensinar com horário, com estrutura, com propósito. O conhecimento era o mesmo, a relação com o trabalho é que mudou tudo. E agora eu te faço uma pergunta. Se você olhar para a sua vida hoje, para o seu trabalho, para o seu tempo, para as suas prioridades, o que você está empurrando para debaixo do tapete? Você pode começar hoje com uma lista, uma folha de caderno, uma pergunta honesta. O primeiro passo não precisa ser grande, ele só precisa ser real. A história da Vera não está aqui porque promete o céu, está aqui porque promete o chão firme. A mudança interna é sempre a primeira que precisa acontecer. E sucesso não é necessariamente ter muito dinheiro na conta. Sucesso é se reconstruir quando necessário for. É caminhar, é tomar as rédeas da própria vida, é ter coragem de dizer não, é ter presença, é ter tempo para você e para quem você ama, porque tudo, absolutamente tudo se constrói um passo de cada vez. E o primeiro passo é sempre o mais difícil, mas é o único que só depende de você. Se essa história falou com você em algum ponto, se em algum momento você se viu na Vera, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Comenta aqui embaixo qual parte mais tocou você. Sua história também importa aqui. A gente não promete atalhos, a gente caminha juntos. Até o próximo vídeo. Tchau!